queridos e amados irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com todos vocês. Eu sou a missionária Alessandra Rocha, do canal A Verdade que Fortalece. Este canal foi criado com o propósito de estudarmos a Bíblia Sagrada verso a verso, sempre analisando o texto em seu contexto, para que possamos compreender melhor a vontade de Deus para nossas vidas, edificar o nosso conhecimento e fortalecer a nossa fé. Quero informar aos irmãos que na descrição deste vídeo vocês encontram a bibliografia com a lista de autores e teólogos consultados para a preparação das aulas. Para encontrar todas as aulas do canal A Verdade que Fortalece de forma rápida, basta digitar no YouTube #AVF Alessandra Rocha, tudo junto, em letras minúsculas e entre aspas. Peço também que deixem seus comentários, dúvidas e sugestões. Buscamos sempre fazer nossas aulas com excelência, enfrentando muitos desafios, e a participação de vocês é muito importante para o nosso crescimento. Comentem, perguntem e compartilhem suas sugestões. Não se esqueçam de se inscrever no canal, fazer suas anotações durante a aula e, ao final, deixar o seu gostei ou não gostei. Participem dessa obra conosco, evangelizando, transformando e fortalecendo vidas por meio do estudo da Palavra de Deus. Divulguem o nosso canal, certamente receberão o galardão do Senhor. Agora vamos orar e iniciar nossa aula. Senhor Deus, Pai maravilhoso, estamos encerrando hoje o estudo desta primeira epístola. Obrigada pela perseverança que o Senhor nos deu. Suplico que nos ajude a compreender o desfecho desta mensagem e a importância da próxima carta que estudaremos. Sem a tua graça e sem Jesus, nada podemos fazer, como diz em João 15:5. Por isso, te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Hoje, chegamos à nossa 12ª aula da primeira epístola aos Tessalonicenses. O tema central que representa essa epístola nós a intitulamos de Na certeza da segunda vinda de Cristo, busquemos viver uma vida em santidade. Estamos encerrando hoje a unidade 5, que tratou da preparação para o dia do Senhor, e vamos finalizar a carta estudando o trecho da primeira epístola de Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 23 a 28. Neste encerramento, Paulo ressalta algo maravilhoso, a fidelidade de Deus em santificar completamente aqueles que lhe obedecem. Paulo se despede pedindo orações, orientando os irmãos a se saudarem com amor e pedindo que esta carta fosse lida por todos. Ele termina exatamente como começou, com a bênção da graça do Senhor. Além de comentarmos esses versículos finais, hoje também faremos uma introdução rápida à segunda carta que Paulo escreveu aos Tessalonicenses, apenas alguns meses depois da primeira. Vamos entender por que ele sentiu a necessidade de enviar novas instruções. Esses são os nossos assuntos de hoje. Encerramento da carta. Vamos ler os versículos 23 ao versículo 28 do capítulo 5 da primeira epístola escrita aos Tessalonicenses. O mesmo Deus da paz os santifique em tudo, e que o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é aquele que os chama, o qual também o fará. Irmãos, orem também por nós. Saúdem todos os irmãos com um beijo santo. Peço, com insistência, em nome do Senhor, que esta carta seja lida para todos os irmãos. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com vocês. Ressaltamos alguns pontos relevantes desses versículos, assuntos que merecem comentários sobre a relação da igreja com os crentes. Paulo encerra destacando pontos importantes da relação da liderança espiritual com os cristãos. Deve orar pelos crentes. Destaque retirado dos versículos 23 e 24. Deve pedir as orações dos crentes. Versículo 25. Estimular a comunhão fraternal. Versículo 26. Deve esforçar-se para que todos os crentes sejam igualmente instruídos. Versículo 27. Deve invocar a bênção do Senhor sobre os crentes. Versículo final à epístola 28.
Ao terminar a carta, Paulo destaca que Deus é fiel para nos santificar por inteiro. Quando obedecemos ao Evangelho, ele nos capacita a ser santos em tudo, mantendo o nosso ser íntegro até o encontro com o Senhor. É interessante notar que o pedido de Paulo para os irmãos não é por dinheiro ou saúde, mas por santidade. Quando ele menciona espírito, alma e corpo, ele está dizendo que a santificação deve atingir toda a nossa personalidade, o nosso ser completo, o nosso coração, fontes dos pensamentos, sentimentos e vontade, porque do coração procedes fontes para a vida, como vimos em Provérbio, capítulo 4, versículo 23. Deus é fiel e vai completar a boa obra que começou em nós. Mas atenção, isso não significa que podemos relaxar. Deus não falha, mas o homem pode falhar e se desviar. Por isso, Paulo acredita no poder da oração. Ele diz que podemos tocar o mundo orando. Um joelho dobrado influencia mais o mundo do que qualquer filósofo. Mesmo que você não possa ir ao campo missionário, você pode sustentar os missionários através da oração. Veja que exemplo de humildade. Paulo, o maior missionário e teólogo da história, não era autossuficiente. Ele pedia orações aos irmãos porque sabia que precisava delas. A santificação é obra de Deus. A santificação, o processo de se tornar mais parecido com Cristo, mas sim da ação direta de Deus na vida do crente. Fidelidade daquele que chamou trata-se da garantia da santificação que repousa no caráter de Deus, não na capacidade humana. Se ele chamou, ele é fiel para cumprir o processo até o fim. Perseverança. Deus santifica espírito, alma e corpo, o que significa que ele atua em todas as áreas da vida humana, protegendo e providenciando o crescimento espiritual. Reconhecer a fidelidade de Deus libera o cristão da ansiedade de tentar se santificar por conta própria, permitindo descansar na promessa de que ele fará a obra. A santificação é 100% dependente da graça de Deus, que atua através da fidelidade daquele que nos chamou. Contudo, a santidade é nossa responsabilidade individual e ativa, não uma opção passiva, exigindo esforço contínuo e obediência à vontade de Deus em todas as áreas da vida. Embora seja um dom divino, é o cristão quem deve buscar a separação do pecado e a semelhança com Cristo através da oração e ação. Ação pessoal que santifica exige esforço ativo e participação humana, não apenas aguardar passivamente a ação de Deus. Não se limita ao tempo de oração, mas abrange o comportamento diário, a conduta no casamento, família e vida, em sociedade. É um chamado para todos os cristãos, não apenas para um grupo restrito. A santidade reflete o caráter de Deus, exigindo pureza, mansidão e compromisso com a justiça em um mundo de conflitos. Requer o abandono das paixões antigas e a perseverança na fé até o fim. Enquanto Deus santifica através de sua graça, o ser humano é responsável por responder a esse amor por meio de escolhas conscientes de obediência e renúncia ao mal. Paulo também incentivou o amor entre os irmãos através do ósculo santo. Naquela época, era o costume de um beijo no rosto como saudação. Hoje, para nós, isso corresponde ao aperto de mão ou ao abraço. O ponto principal não é o gesto em si, mas o amor fraternal. A igreja precisa de afeto, de relacionamentos sinceros e alegres. Somos uma família, a família de Deus. A igreja deve ser um refúgio de afeto e aceitação, onde as pessoas se sintam seguras para serem quem são, sem máscaras. A verdadeira comunhão koinonia é baseada na verdade, na vulnerabilidade e no amor fraternal, não em aparências. A alegria cristã é contagiante e nasce da partilha de vida, suportando uns aos outros e celebrando as vitórias juntos. Ao nos reconhecermos como família de Deus, entendemos que temos o mesmo Pai, o que nos torna irmãos, independentemente de diferenças sociais ou culturais. Fortalecer esses laços de afeto transforma a igreja de uma mera instituição para um organismo vivo que reflete o amor de Deus na prática.
Além disso, Paulo faz questão de que a instrução chegue a todos. Ele ordena que a carta seja lida para todos os cristãos, porque o conhecimento da verdade é o que nos faz viver de forma que agrada a Deus. Jesus afirmou: "E conhecerão a verdade, e a verdade os libertará", em João capítulo 8, versículo 32. Essa liberdade é do pecado, do medo, da insegurança e de crenças erradas, permitindo uma caminhada de santidade. Conhecer a verdade é, fundamentalmente, conhecer a Deus e a Jesus, que se descreveu como o caminho, a verdade e a vida, em João capítulo 14, versículo 6. O conhecimento da verdade é, por isso, o conhecimento da vontade de Deus. A Bíblia instrui a não se amoldar ao padrão deste mundo, mas ser transformado pela renovação da mente para experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Esta em Romanos, capítulo 12, versículo 2. O conhecimento da verdade gera obediência aos mandamentos de Deus, o que é essencial para agradá-lo. A fé que agrada a Deus se baseia na ação e na prática dessa verdade, como está registrado em Tiago, capítulo 2, versículo 26. A vontade de Deus é que todos os homens cheguem ao pleno conhecimento da verdade, afirmação registrada na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 4. Portanto, buscar esse conhecimento é um ato de adoração e obediência que guia o cristão a viver uma vida que reflete o caráter divino. E, finalmente, ele invoca a bênção do Senhor sobre o povo. A liderança reconhece que o sustento vem do alto. Paulo revela a perspectiva de liderança servidora e baseada na fé, onde o líder entende que sua provisão, autoridade e capacidade não dependem apenas de fatores humanos, mas de uma fonte divina. Liderar com essa mentalidade significa reconhecer Deus como o provedor da vida e do sustento, diminuindo a ansiedade sobre resultados materiais. A liderança é vista como um chamado, não apenas um mérito pessoal ou cargo, onde o líder é guiado por um propósito maior. Compreende-se que, apesar de ajuda humana, a dependência final é de Deus, o que gera uma postura de humildade e confiança. O verdadeiro líder entende que seu papel é servir, em vez de ser servido, espelhando princípios de caráter e serviço. A liderança que permanece é sustentada pelo caráter, integridade e coerência entre o que se prega e o que se vive. Essa visão propõe que, ao reconhecer uma fonte superior de sustento e propósito, o líder se torna mais focado no cuidado, na empatia e na inspiração de sua equipe, agindo com mais segurança e menos baseada no medo ou controle. Assim, encerramos nossos comentários desta primeira carta aos Tessalonicenses. Louvado seja Deus por essa conquista. Passemos às considerações finais. Paulo instrui os cristãos sobre como viver em comunidade e em relação a Deus. Enfatiza a importância do respeito pelos líderes, amor mútuo, alegria, oração, ações de graça e discernimento espiritual. Ele também adverte contra retribuir o mal com o mal e informa a importância dos crentes a se afastarem de toda forma de mal. Nosso dever diário e nosso testemunho são desafiados em 3 áreas, diante dos nossos líderes, deveres sociais, diante uns dos outros, deveres pessoais, e diante do Senhor, deveres espirituais. A primeira epístola aos Tessalonicenses, escrita por Paulo por volta de 50-51 de Corinto, é uma carta de encorajamento a uma igreja jovem e perseguida na Macedônia. Paulo elogia a fé operosa deles, enfatiza a santificação moral e esclarece dúvidas sobre a segunda vinda de Cristo, consolando-os com a esperança da ressurreição. Paulo expressa alegria pela conversão dos tessalonicenses, que se tornaram modelos de fé, amor e esperança, mesmo sofrendo perseguição. Ele destaca a autenticidade do seu ministério entre eles, agindo como pai e mãe não por ganância. Paulo também exorta a pureza sexual, vivendo em santidade e amor fraternal, e incentiva uma vida tranquila, trabalhando com as próprias mãos e testemunhando positivamente. Quanto à segunda vinda e à esperança, Paulo esclarece que os crentes que já morreram ressuscitarão primeiro quando Cristo voltar
e os vivos serão arrebatados para encontrá-lo. Ele enfatiza que o dia do Senhor virá como um ladrão de noite, exortando-os a viverem vigilantes e sóbrios, revestidos de fé e amor. Recomenda o respeito aos líderes, exorta a alegria constante, oração ininterrupta e gratidão, concluindo com uma bênção de santificação completa. A carta reflete o cuidado pastoral de Paulo para fortalecer a fé e a esperança de uma comunidade sob pressão, reafirmando o retorno de Jesus como consolo central. Passaremos agora a uma breve introdução à segunda epístola que Paulo destinou aos Tessalonicenses. Assim, encerramos nosso estudo sobre a primeira carta aos Tessalonicenses. Dito isto, vamos agora para uma breve introdução à segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses. Questões a serem tratadas sobre a segunda epístola aos Tessalonicenses, motivo do envio de uma nova carta, dúvidas sobre a autoria da carta, conteúdo da epístola. Por que Paulo escreveu essa segunda carta tão rápido? Bom, enquanto ele ainda estava em Corinto, recebeu notícias de que a primeira carta não tinha acalmado todas as dúvidas. Alguns irmãos entenderam errado ou até distorceram o ensino sobre a volta de Cristo. Havia pessoas vivendo de forma desordenada e, o mais grave, surgiu uma carta falsa, fingindo ser de Paulo, dizendo que o dia do Senhor e seus julgamentos terríveis já tinham chegado. Imagine o medo daquela igreja que já sofria perseguições. Eles achavam que estavam no meio da grande tribulação. Paulo escreve então para corrigir isso, explicando que aquele tempo de julgamento era um evento futuro e que as perseguições que eles sofriam eram as aflições normais que todo cristão enfrenta. O propósito principal foi trazer clareza e paz. Motivo do envio de uma nova carta foi para corrigir uma compreensão equivocada sobre o dia do Senhor, criada pela carta falsa, confrontar e encorajar os cristãos a permanecerem inabaláveis, mesmo debaixo de perseguição, corrigir alguns que viviam desordenadamente na igreja. Questões a serem tratadas sobre a segunda epístola aos Tessalonicenses, dúvidas sobre a autoria da carta, explicação sobre a direção. Curiosamente, alguns estudiosos notaram que esta segunda carta tem um tom diferente da primeira. A primeira é muito carinhosa e pessoal, a segunda parece um pouco mais fria ou direta. Por isso, alguns chegaram a duvidar se foi Paulo mesmo quem escreveu, mas a maioria dos estudiosos afirma que é sim de Paulo. A forma que Paulo escreveu com um tom diferenciada, mais rígido e menos emocional, foi devido à situação em Tessalônica ter se agravado. A hostilidade aumentou e a confusão doutrinária era séria. Por isso, Paulo precisou ser mais firme e claro. Existem, então, 3 posicionamentos principais sobre essa questão. Paulo escreveu posição tradicional, autoria em certa posição acadêmica crítica e escrita por discípulo de Paulo, pseudonímia. Mesmo com essas discussões, a carta continua sendo reconhecida como parte do cânon bíblico e tem grande valor teológico e pastoral. Então, dúvidas sobre a autoria da carta. Ao comparar a escrita das duas epístolas, levantou-se diversidades marcadas pelo tom da escrita entre elas, certa frieza, ausência de relações afetivas intensas de amor fraternal, entre outros, tornando de certa forma legítima a suspeita, atribuindo à autoria um anônimo discípulo de Paulo, indicando ser um escrito pseudepígrafo. A dúvida levantada não retira em nada do valor do escrito. Outros estudiosos afirmam ser Paulo realmente o autor, indicando que a situação de crise requereu dele uma nova abordagem de ensino, forçando uma nova abordagem e demonstrar uma visão universal aplicada literalmente à vida cotidiana. O credo não proclama necessariamente uma escatologia realizada, forçando a explicar os sinais que precederão a escatologia, conteúdo da epístola. As duas cartas são muito parecidas
e foram escritas com pouco tempo de diferença. O objetivo da segunda foi esclarecer os sinais que precedem a volta de Jesus e acalmar a histeria daquelas pessoas. Paulo queria que eles parassem de ficar ansiosos e ociosos e voltassem a trabalhar com paciência e dedicação enquanto esperam o Senhor. Paulo estava resolvendo os problemas de uma igreja que não parava de crescer. O conteúdo da epístola. Primeiro capítulo. A vocação confirmada nas tribulações, dando graças pelo crescimento dos Tessalonicenses, pelo reto juízo de Deus, oração que glorifiquem e que sejam glorificados. Segundo capítulo. O dia do Senhor. Primeiras coisas primeiro. Operação do erro. Deus vos escolheu. Dever dos escolhidos e oração pela firmeza dos escolhidos. Terceiro capítulo. Pedido de oração, correção postura e saudações finais. A segunda carta aos Tessalonicenses, que iremos estudar, veremos o consolo de Paulo aos cristãos perseguidos, corrigindo os mal-entendidos sobre a segunda vinda de Jesus e a ordenança do fim da ociosidade na igreja. Paulo esclarece que o dia do Senhor não chegou, pois precisa ocorrer antes a apostasia e a revelação do homem da iniquidade, anticristo. A carta visa manter a igreja firme, vigilante e produtiva, aguardando a vinda gloriosa de Jesus com esperança e amor, pois, bem, queridos, que terminamos aqui nossas considerações sobre a segunda epístola aos Tessalonicenses. Na próxima aula, vamos começar a estudá-la verso a verso. Vamos orar para encerrar? Querido Deus, Pai maravilhoso, obrigada por termos encerrado o estudo da primeira epístola aos Tessalonicenses e pelas considerações sobre os novos estudos que pretendemos realizar. Derrame sua graça e sabedoria para compreendermos suas escrituras e força e coragem para colocar esse conhecimento em prática de forma sábia. Carecemos da graça e operosidade do Espírito Santo em nós, para que venhamos a perseverar nos estudos da sua palavra, que tem poder para nos transformar. Aleluia! Assim nós oramos e te agradecemos em o nome de Jesus. Com essa oração, nos despedimos. Agradeço a audiência de todos e a Deus pela oportunidade e liberdade de estudarmos sua palavra, que é a verdade que fortalece. Um abraço a todos e até a próxima aula, se Deus permitir. Até lá!